No hospital, me fizeram escolher: minha esposa infiel ou o bebê que não era meu. A resposta foi mais fácil que eu imaginei. O que eu vou contar agora provavelmente vai fazer com que muita gente me odeie, mas, sinceramente, eu já não me importo mais. O que eu sentia antes, a dor, a raiva, isso não existe mais. Foi um tempo doloroso, sim. Agora, o que me resta é uma pedra no peito. Não é rancor, não é tristeza, é um vazio endurecido. Eu fui casado durante 8 anos com a Letícia. Nossa relação começou como aquelas histórias românticas que a gente vê em filmes. Ambos trabalhávamos no mesmo setor, marketing, em empresas diferentes, mas com o mesmo ritmo. Tínhamos metas parecidas, sonhos alinhados, e durante muitos anos fomos aquele casal que os outros admiravam. A gente ouvia muito isso em churrascos de amigos. Nossa, vocês são tão estáveis, tão parceiros. As pessoas nos viam como sólidos e até nos diziam que já era hora de ter filhos. Mas não era tão fácil assim. A Letícia tinha uma condição médica, uma cardiopatia congênita com risco de aneurisma da aorta. Durante uma gravidez, o esforço físico que a gestação exige poderia colocar a vida dela em perigo extremo. Isso não era uma suposição, era algo diagnosticado, monitorado, controlado com medicação. Os médicos tinham sido muito claros com a gente desde o início. Uma gravidez não era recomendável. Se, por um acaso do destino, acontecesse, o mais seguro seria interrompê-la o mais rápido possível através de um aborto terapêutico. Então, nós tomamos todas as medidas possíveis. Eu usava preservativo, ela tomava anticoncepcional, a gente controlava o calendário, fazia revisões constantes com o cardiologista dela. Evitávamos qualquer coisa que pudesse representar um risco. Mesmo assim, o improvável aconteceu. A Letícia ficou grávida. O meu mundo desabou quando ela me contou. Ela chorava, mas eram lágrimas de alegria. Eu, em silêncio, sentia que minha garganta se partia em duas. Perguntei se ela tinha certeza. Ela disse que sim, que não sabia como, mas que tinha acontecido. Naquele momento, eu lembrei a ela dos riscos. Pedi, com todo o amor que eu ainda sentia, que ela considerasse a interrupção. Eu disse que não estava preparado para perdê-la, que aquela gravidez poderia matá-la. Mas ela já tinha decidido. Disse que sentia que tudo ia dar certo, que aquele bebê era um milagre, uma prova de amor, que talvez fosse um sinal de que ela deveria lutar pela maternidade dela. Eu me quebrei. Vendo a felicidade nos olhos dela, a determinação, eu aceitei a decisão dela e a apoiei. Não por convicção, mas por amor. Um amor que, eu descobriria mais tarde, era unilateral. A partir daquele dia, eu me tornei a sombra dela. Suspendi projetos no trabalho, me afastei de amigos para ter mais tempo em casa, adaptei nosso apartamento. Aprendi sobre a condição dela mais do que qualquer marido deveria. Li artigos médicos, conversei com especialistas. Virei um expert em sinais de alerta. A Letícia parou de trabalhar assim que completou o segundo mês de gestação. Eu me fiz cargo de absolutamente tudo. A família dela ajudou um pouco financeiramente. Mas no dia a dia, na trincheira, era eu quem estava lá. Vigilante, presente, amando e temendo ao mesmo tempo. Durante meses, eu vivi com uma tensão constante no meu corpo. Eu dormia leve, acordava, cada vez que ela se movia na cama. Contava os dias no calendário, não com a alegria de um pai esperando um filho, mas com o pavor de um homem esperando uma sentença. Eu sonhava com uma sala de parto e acordava suando frio. Meu medo não era do bebê, era de perdê-la. Finalmente, o dia chegou. Letícia começou com contrações fortes. Fomos para o hospital. Ela ficou mais de 24 horas em trabalho de parto. Os médicos a monitoravam de perto, a preocupação estampada no rosto deles. Eu me mantinha forte por fora, segurando a mão dela, dizendo que tudo ficaria bem. Por dentro, eu era uma esponja encharcada de ansiedade. Em um momento, uma enfermeira me pediu os papéis do plano de saúde. Com a correria, eu percebi que os tinha deixado em casa, dentro da gaveta da minha escrivaninha. Saí do hospital, dirigi até nossa casa como um autômato. Entrei no nosso quarto, abri a gaveta, peguei a pasta com os documentos. E ao lado dela, eu vi o tablet da Letícia. Eu peguei o tablet, quase que por instinto.
A Letícia sempre o usava para ver suas séries à noite para se distrair. Pensei em levá-lo para o hospital, para que ela tivesse algo com que se ocupar quando precisasse, para passar o tempo entre uma contração e outra. Uma pequena gentileza, um ato de cuidado, como tantos outros que eu vinha fazendo há meses. Deixei-o sobre a mesa da sala, junto com as outras coisas que eu ia levar de volta para o hospital. E sem querer, ao colocar a pasta de documentos ao lado, minha mão pressionou um dos botões laterais. A tela se acendeu de imediato. E então, eu vi. Uma notificação de e-mail surgiu na tela bloqueada, nítida contra o papel de parede que era uma foto nossa, sorrindo, de uma viagem antiga. O remetente era um nome que eu não reconheci de imediato. Mas o assunto fez meu sangue gelar. Ele dizia: sei que esse bebê é meu. Se você deixar seu marido, estarei aqui para criá-lo com você. Eu senti como se o chão tivesse se aberto e meu estômago despencasse num abismo sem fundo. Meus dedos, trêmulos e desajeitados, desbloquearam a tela. A senha era a data do nosso aniversário de casamento. Que piada de mau gosto do destino. O e-mail era recente, de 2 dias atrás. Mas isso não era o pior. Abri a caixa de entrada dela, o coração batendo descontroladamente na minha garganta. E lá estava tudo. Conversas, dezenas de e-mails trocados com um tal de Alonso. Um homem que eu conhecia, mas só de vista. Ele era um vizinho que morava no fundo do nosso condomínio e, como descobri ali, também era um colega de trabalho da Letícia. Nós tínhamos trocado cumprimentos casuais, um bom dia no elevador, um aceno no estacionamento, umas 3 ou 4 vezes. Nada mais. Havia mensagens onde ele dizia coisas como: me encantaria que ele se parecesse com você. Mal posso esperar para ter você e o bebê comigo. Já não aguento mais te ver fingindo com esse idiota. Havia datas, fotos, vídeos, declarações de amor, confissões, piadas sexuais e uma verdade brutal, incontestável, que se desenrolava diante dos meus olhos. A Letícia tinha me traído. E não foi um deslize de uma noite. Era um caso. Um caso que tinha acontecido durante o mesmo período em que ela ficou grávida. Não se tratava de uma suspeita. Era um fato, documentado em detalhes sórdidos. O filho pelo qual ela estava arriscando a própria vida, o milagre que ela tanto defendeu, não era meu. Eu senti como se todo o meu mundo, tudo o que eu construí, tudo em que eu acreditava, se desmoronasse. 8 anos de fidelidade, de sacrifício, de compromisso, de respeito, tudo triturado em um instante, transformado em pó, em uma piada cruel. Eu gritei. Um grito seco, de pura dor, que rasgou o silêncio do nosso apartamento. Fechei os olhos com força, como se pudesse fazer aquilo tudo desaparecer. Senti náuseas. Corri para o banheiro, mas não consegui vomitar. Era um nó de raiva e traição preso na minha garganta. E então, meu celular tocou. A tela brilhava com o número do hospital. Era uma enfermeira. A voz dela era urgente. Senhor, houve complicações. Sua esposa está perdendo muito sangue. O senhor precisa voltar agora, com urgência. Dirigi de volta para o hospital como um zumbi. As ruas de São Paulo passavam borradas pela janela. Minha mente era um caos. A imagem do e-mail, as palavras do Alonso, a voz da enfermeira, tudo se misturava num turbilhão de dor e confusão. Ao chegar, o médico-chefe da equipe me puxou para um canto. O rosto dele era grave. Senhor, tivemos complicações sérias. Sua esposa está com uma hemorragia grave. Nós precisamos que o senhor assine um documento. Existe uma decisão a ser tomada. E precisa ser agora. Precisamos saber se, em uma situação extrema, devemos priorizar a vida do bebê ou a da mãe. Eu fiquei mudo por alguns segundos, processando a pergunta. E não podem tentar salvar os dois? Gaguejei. Nós faremos todo o possível, eu lhe garanto, ele disse com uma compaixão profissional. Mas, se no centro cirúrgico tivermos que fazer uma escolha, se só pudermos salvar um, precisamos saber a quem dar prioridade. É um procedimento padrão em casos de alto risco como este. Eu sabia que a Letícia já tinha feito a escolha dela desde o momento em que decidiu levar aquela gravidez adiante, mesmo sabendo dos riscos. Ela escolheu o bebê que não era meu. E agora, eu também tinha que escolher.
Peguei a caneta e a prancheta que o médico me estendeu. Não hesitei. Não precisei pensar. Firmei os papéis sem pausa, sem olhar para ninguém. A mão firme, movida por uma certeza gelada, que tomou conta de mim, e disse, com a voz clara e sem emoção: Salvem o bebê. Pode soar contraditório, pode soar ilógico, mas naquele instante, eu soube que não ia perdoar. Eu não ia construir uma nova mentira sobre as ruínas da antiga, mas eu também não ia decidir com ódio. Aquele menino, aquela criança que estava para nascer, não tinha a menor culpa. Não era culpa dele ter nascido de uma traição. Não era culpa dele que sua mãe tivesse destruído um lar. Não era culpa dele que eu tivesse sido um idiota. O que estava claro para mim era que eu não pensava em pagar por pecados que não eram meus. E foi assim que eu decidi salvar aquele bebê. Não por amor. Não pela Letícia. Mas porque, no meio de tanta sujeira, de tanta mentira, alguém precisava sair vivo e inocente. E não seria ela. Para mim, a Letícia, a mulher que eu amava, já estava morta. Passaram-se muitas horas. Uma eternidade. Eu não soube quantas. Fiquei sentado na sala de espera, um autômato, olhando para um ponto fixo na parede. Recusei café, água, palavras de conforto das enfermeiras. Eu estava num limbo, um espaço vazio entre a vida que eu tinha e o futuro que eu não fazia a menor ideia de como seria. Lembro que o sol já tinha saído quando uma médica, com uma expressão cansada, mas com um sorriso profissional no rosto, se aproximou de mim. Senhor, tenho boas notícias, ela disse a voz suave. Ambos estão estáveis. O bebê é um menino lindo e forte, e sua esposa, ela sobreviveu ao parto. Foi uma cirurgia complicada, mas conseguimos controlar a hemorragia. Ela é uma guerreira. Ela disse aquilo como se estivesse me dando o melhor presente do mundo. Eu, por dentro, não senti nada. Não senti alívio. Não senti alegria. A única coisa que eu senti foi que o destino tinha me enganado, que ele tinha me negado o encerramento limpo de uma ferida. Porque na minha mente, durante aquelas horas de espera, eu já a tinha dado por morta. E não, eu não digo isso com ódio. É que era mais fácil. Era mais fácil imaginá-la morta do que imaginá-la viva, com a sua traição, com o seu segredo. Para mim, a minha Letícia, tinha morrido no momento em que eu abri aquele e-mail. A mulher que eu cuidei, protegi e amei com todas as minhas forças. Ela já não existia. O que restava agora era alguém que tinha me cravado um punhal pelas costas e teve a desfaçatez de chamar aquilo de milagre. Quando me disseram que ela estava acordada, mas em observação na UTI, eu pedi para entrar. Não levei flores, não levei palavras doces. Eu só entrei com a verdade na ponta da língua. Letícia estava deitada, conectada a vários aparelhos que apitavam ritmicamente. O rosto dela estava pálido, a mirada debilitada, mas ela sorriu quando me viu entrar. Um sorriso fraco, cansado. Como está o nosso bebê? Ela perguntou. A voz um sussurro. Nosso bebê. Que ironia. Eu me aproximei lentamente da cama. Não peguei na mão dela. Fiquei parado ao lado, olhando para o rosto da mulher que um dia foi o meu mundo inteiro, e soltei tudo. Eu já sei. Sei que você me traiu, eu disse a voz firme, sem emoção. O rosto dela mudou de golpe. O sorriso desapareceu, dando lugar ao pânico. Sei que esse bebê não é meu, continuei. E sei com quem foi. O quê? Não, ela balbuciou, os olhos se enchendo de lágrimas. Não era a minha intenção, ela começou, com a desculpa esfarrapada de sempre. É que você parecia tão feliz quando soube da gravidez. Eu não quis estragar tudo, e quando me deram o diagnóstico, quando me disseram que era arriscado, eu só pensei em não estar sozinha. Não queria estar sozinha? Eu a interrompi, a voz cortante. Esse foi o seu motivo? Não estar sozinha. Por isso você me usou? Por isso você me fez acreditar que esse bebê era meu? Por isso você deixou que eu me partisse em pedaços, que eu perdesse noites de sono, que eu abrisse mão da minha vida para te proteger? Ela se cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar, um choro convulso que fazia os aparelhos ao redor apitarem mais rápido.
mas eu não me movi. A compaixão que eu sentia por ela tinha se esgotado. Sabe o que é o mais fodido de tudo isso, Letícia? Perguntei, me inclinando um pouco sobre a cama. Ela não respondeu. É que durante o parto, eles me fizeram escolher. Disseram que só podiam salvar um dos dois. E sabe qual foi a minha decisão? Ela baixou lentamente as mãos do rosto, os olhos vermelhos e apavorados. Eu decidi salvar o bebê, eu disse, olhando no fundo dos olhos dela. E não foi porque eu me importo com ele. Não foi porque eu quero criá-lo. Eu fiz isso porque, para mim, você já não valia mais nada. E se alguém tinha que sair limpo dessa porcaria de história, pelo menos que fosse ele, que não tem culpa de nada. Letícia rompeu num choro de verdade desta vez. Um choro de desespero, de quem entende que perdeu tudo. Um choro de alma. Eu dei meia volta e saí do quarto sem olhar para trás. Lá fora, uma enfermeira, uma senhora de uns 40 e poucos anos, me esperava. Seguramente ela tinha escutado tudo. A porta não estava completamente fechada. "O senhor é o esposo dela?" Ela me perguntou com uma mistura de julgamento e compaixão nos olhos. "Eu era", respondi seco. "Olha, senhor, eu não sei o que aconteceu entre vocês, mas falar assim com uma mulher nesse estado e dizer que não vai se fazer cargo de um bebê, o senhor tem coração?" Eu a olhei diretamente, não com raiva, mas com aquela frieza que a gente desenvolve quando já não resta mais nada para quebrar por dentro. "Já não tenho mais. E não se preocupe, o bebê vai ficar bem, mas não comigo." "Mas", ela insistiu, "mas nada. Ele não é meu filho. E a mulher que está aí dentro mentiu, me manipulou e me deixou fazer o papel de ridículo durante meses. Eu já fiz o suficiente." "Mas ele continua sendo um bebê inocente", ela argumentou. "Sim, e o pai desse bebê, o pai de verdade, deveria ser o responsável por criá-lo. Não eu." Ela abriu a boca para replicar, mas não disse mais nada. Eu me afastei sem esperar mais. Horas mais tarde, quando a família da Letícia, os pais e a irmã dela, chegou e entrou para vê-la, algo tinha mudado. Era nítido que ela já lhes tinha contado alguma coisa, embora com certeza não toda a da verdade. Eles me abraçaram, me deram as graças. Nós sabemos o quão difícil foi tudo isso. Obrigado por estar aí por cuidar dela. Você é um bom homem, o pai dela me disse com lágrimas nos olhos. Eu fiquei em silêncio. Mas logo em seguida, vieram as pressões. Esse bebê é tudo o que nos resta dela. Ele precisa de um pai. Você era o marido dela. Você o amou desde o princípio. Você não pode deixá-lo sozinho. Isso não é o que um homem de verdade faria. Desta vez, eu não fui amável. Esse bebê não é meu, respondi de mau humor. A Letícia disse que não tem certeza, que foi um momento de fraqueza, mas que toda a gravidez ela viveu com você, que o amor era por você, a mãe dela tentou. Eu não preciso que ela tenha certeza, eu os cortei. Eu vou fazer um teste de paternidade, e quando os resultados saírem, eu não vou voltar a discutir este tema com ninguém. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fui para casa e coordenei o teste de paternidade com um laboratório particular, um dos mais conceituados de São Paulo. Não quis esperar pelos procedimentos do hospital. Não queria confiar em ninguém mais. Eu precisava de uma prova definitiva, um documento que encerrasse todas as discussões. Sentei na mesma cadeira da sala, onde eu tinha descoberto a verdade dias antes, e o ciclo de dor pareceu se fechar. 3 dias depois, recebi a chamada do laboratório. A voz do outro lado da linha era profissional e direta. O resultado do exame de DNA indica 0% de compatibilidade genética. O senhor não é o pai biológico da criança. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Não foi um alívio. Foi como se eu tivesse recebido a permissão final para terminar tudo, para fechar aquele capítulo para sempre. Naquela mesma noite, meu telefone tocou. Era do hospital. "Senhor, sua esposa teve uma recaída. Houve uma hemorragia pós-parto severa. Nós fizemos todo o possível, mas..." "Ela morreu?" perguntei, surpreendido com a minha própria frieza, interrompendo a médica. Houve uma pausa do outro lado. "Sim, senhor. Nós sentimos muito." Eu desliguei sem dizer mais nada. Não sou de pedra. Quero deixar isso claro.
Por dentro doeu. Doeu porque não se pode matar o amor tão rápido. O corpo lembra, a memória trai, mesmo que o coração queira esquecer. Mas a dor que eu sentia estava contaminada. Contaminada de raiva, de decepção, de vergonha. Eu tinha amado uma mulher que olhou nos meus olhos todos os dias, durante uma gravidez que não era minha. Eu tinha chorado por ela, tinha rezado por ela, tinha me partido em 1000 pedaços para cuidá-la. E tudo, absolutamente tudo, tinha sido uma farsa. Eu não fui ao hospital. Não pedi para ver o corpo. Não participei dos arranjos do funeral. Apenas me certifiquei de que meus papéis estivessem em ordem e de que o bebê não ficasse legalmente vinculado a mim de nenhuma forma. Eu não tinha a intenção de carregar com mais nada. A Letícia morreu sabendo que eu já não a amava. E talvez essa tenha sido a única verdade absoluta que ela ouviu de mim em muito tempo. 2 dias depois, eu voltei ao hospital. Não porque eu quisesse. Eu o fiz para encerrar de vez o que ainda restava. Desta vez, não levei flores, não levei roupas para o bebê. Eu só levei a intenção de terminar o que outros começaram. Mas eu não fui sozinho. Antes de sair de casa, eu liguei para o Alonso. Sim, o amante da Letícia. Eu sabia que ele ainda não tinha sido informado de nada. Com a voz mais neutra que consegui, eu disse: A Letícia perguntou por você. Ela está no hospital. Você deveria vir. Não disse mais nada. Não menti, nem esclareci. Eu queria que ele viesse. Queria que ele se postasse na mesma sala onde tinham arruinado a minha vida. Queria que ele visse de perto o que ele tinha provocado. E que, finalmente, ele assumisse a porra da sua responsabilidade. Quando ele chegou, não o fez com medo, nem com culpa. Ele entrou no corredor do hospital com aquela atitude arrogante de quem se acha o rei do mundo, de quem acredita que a vida sempre lhe sorri. Ele cumprimentou a família da Letícia, que estava reunida ali, com sorrisos tímidos, mas sem se esconder. Depois se aproximou de mim, como se fosse uma visita de cortesia. Obrigado por me ligar, ele disse, como se eu estivesse lhe fazendo um favor. E me desculpe por tudo, por ter me metido na sua relação. Mas eu amava a Letícia. Eu queria uma família com ela. Esse bebê vai nos unir. Eu o olhei, frio, sem mover um único músculo do meu rosto. E respondi com a voz tranquila: A Letícia está morta. O sorriso dele desapareceu instantaneamente. Ele franziu a testa. O quê? Ela morreu ontem. Complicações pós-parto. Ninguém te avisou porque ninguém aqui achou que você fosse relevante. Ele ficou mudo. A família dela se virou para me olhar, como se eu fosse o próprio diabo encarnado. Alonso se apoiou contra a parede, pálido como um fantasma. Agora, eu continuei, a voz ainda calma. Você tem que se fazer cargo do bebê. Ele é seu. E como a Letícia já não está mais aqui, você é o único responsável. No começo ele não disse nada. Todos na sala esperavam que ele dissesse sim. A mãe da Letícia o olhava com um pingo de esperança nos olhos. Mesmo ele parecia se forçar a dizer a coisa certa. Mas o que saiu da boca dele foi exatamente o que eu sabia que ele diria. Não, eu não posso, ele gaguejou. Eu não estava preparado para isso. Eu não posso criá-lo sozinho. O silêncio na sala foi sepulcral. Os sogros, que até então me olhavam com pena, agora me fuzilavam com ódio. Maldito! O pai da Letícia gritou, apontando para mim. Você matou a minha filha. Você é um desgraçado sem alma. Você a abandonou, a mãe dela gritou. Esse bebê é seu. Você esteve aí durante toda a gravidez. Eu estive aí acreditando numa mentira, eu lhes disse sem levantar a voz. Eu estive aí servindo de suporte para uma farsa. E agora que não resta mais ninguém para manter o show, não esperem que eu fique com o teatro. Eu me virei para o Alonso. Aí está o pai. Resolvam-se. Mas o Alonso, derrotado, humilhado, saiu do hospital sem dizer mais nada. Não assinou nenhum documento. Não voltou a aparecer. Simplesmente desapareceu. Eu, por minha parte, falei com a assistente social do hospital. Pedi que qualquer decisão legal sobre o bebê fosse deixada para a família da Letícia, ou, na ausência deles, para o sistema de adoção. Eu não tinha nenhuma relação biológica, legal ou emocional com aquela criança. Também assinei um poder notarial,
outorgando aos meus sogros a gestão completa do funeral e dos bens da Letícia. Eu não quis saber de mais nada. Não fui, não mandei flores, não me interessei. Eu até lhes disse com absoluta frieza: se não houver mais ninguém que queira o menino, deixem-no para adoção. É o melhor que podem fazer. Essa criança merece uma família limpa, não esta. Claro, eles tentaram me fazer sentir culpado. Buscaram redenção onde não restava nem poeira. A mãe da Letícia, num último apelo desesperado, me perguntou: de verdade, você não sente nada por esse bebê? Só lástima, eu respondi. Lástima por ele ter nascido no meio de uma mentira. Mas não me corresponde consertar o que eu não quebrei. Eu não o trouxe a este mundo. Depois disso, a relação com meus ex-sogros se quebrou por completo, se é que ainda restava algo. Primeiro, eles me culparam pela morte da Letícia. Depois, começaram a espalhar por aí que eu a tinha abandonado no momento mais difícil, que eu tinha sido frio, que eu nunca a amei de verdade, que eu era um covarde. Usaram palavras grandes, acusações carregadas de veneno. Me pintaram como o monstro que deixou morrer a própria esposa e que jogou fora um bebê inocente, como se fosse lixo. E no início, eu aguentei calado. Não o fiz por respeito à memória da Letícia, mas por eles. Eu sabia que estavam destroçados, sofrendo pela morte da filha. Eu entendia que agiam a partir da dor, tentando manter as aparências, tentando encontrar um culpado para uma tragédia que eles não conseguiam processar. Eu esperava que, com o tempo, eles se acalmassem, que a razão voltasse. Mas eles não o fizeram. A campanha de difamação continuou, chegando aos ouvidos de amigos em comum, de ex-colegas de trabalho. A narrativa deles era convincente, porque pintava um quadro simples: o marido cruel e a pobre esposa mártir. Então, eu fiz o que sabia que tinha que fazer desde o princípio. Eu mostrei as provas, os e-mails, as mensagens, as fotos, as datas, a prova de paternidade com 0% de compatibilidade, o registro do e-mail do Alonso, aquele que dizia com todas as letras: se você deixar seu esposo, eu me farei cargo do bebê. Eu não fiz um escândalo público. Fui cirúrgico. Compartilhei as provas apenas com quem precisava saber. Com a família estendida deles, que estava me julgando. Com os amigos que começaram a me questionar. E, discretamente, me certifiquei de que a informação chegasse à direção do hospital, para que entendessem o contexto da minha decisão naquele dia fatídico. Pouco a pouco, o julgamento social se reverteu. O silêncio tomou o lugar das acusações. Eu nunca quis chegar a esse ponto, porque, no final das contas, não há vitória nisso. Eu sou o traído, o corno, o homem que foi enganado da forma mais humilhante possível. O que segurou a mão de uma mulher que o usava como um colete salva-vidas, enquanto ela pensava em outro homem. Ninguém saía inteiro de uma história dessas. Mas se algo eu tinha claro, era que eu não ia permitir que eles a pintassem como a santa mártir, como a pobre vítima. A Letícia me traiu, me mentiu, me manipulou até o último segundo da nossa relação. E se alguém tinha que carregar com uma verdade dolorosa, pelo menos que a verdade fosse completa. Já se passaram vários meses desde então. Fiquei sabendo que o bebê foi finalmente dado para adoção. Meus ex-sogros tentaram ficar com ele, mas não tinham as condições econômicas nem legais para assumir a guarda de uma criança. E, sinceramente, eu acho que foi o melhor. Aquele menino merece uma vida sem sombras. Merece crescer sem o peso de uma traição, sem os gritos de uma família quebrada, sem ter que encarar o rosto de um homem que não pôde amá-lo, porque ele era a lembrança viva da pior mentira da sua vida. Eu não o odeio. Nunca o odiei. Só entendi que meu dever não era carregar com as consequências dos atos dos outros. Há quem diga que o perdão liberta, que criar o filho de outro é um ato nobre, que o amor pode superar tudo. Eu não acredito mais nisso. Eu acredito na verdade. E a verdade é que nem todos os erros merecem uma segunda oportunidade. Alguns só merecem um ponto final.